Bem-vindo, Engenheiro Jorge de Almeida, ao programa da Comunidade Portuária e Logística de Sines, justamente porque a comunidade tem uma nova designação desde o início deste ano. Entraram mais elementos também nesta organização. Quer-me falar um pouco sobre esta nova era da comunidade portuária? Claro que sim, Olga. Para já é um prazer estar aqui consigo, falar sobre o que o Sines tem tido e aquilo que se a vizinha. E, de facto, umas aulas que fizemos aqui. Eu era presidente da direção da Comunidade Portuária de Sines em representação da ASPOR, a Associação dos Agentes Portuários. E este ano resolvemos fazer duas alterações. Uma foi aumentar o número de diretores de 3 para 5, porque de facto estava-se a tornar difícil conseguirmos dar conta do recado, porque o nosso trabalho, o trabalho dos diretores em acumulação com o trabalho que temos nas nossas empresas, onde trabalhamos dia a dia, portanto é preciso mais gente. Mas mais importante também era aumentar o raio de atuação da comunidade e, sobretudo, reconhecer o facto que a comunidade portuária está intrinsecamente ligada às ILs, portanto, à zona industrial e logística, e particularmente à atividade logística, que é uma componente essencial para o desenvolvimento de todo o processo de transporte marítimo, não é? Portanto, na última Assembleia Geral foi aumentado o número de diretores de 3 para 5. Eu passei a representar não a ASPOR como anteriormente, mas passei a representar a Associação Empresarial de Sines, porque entretanto entrou como representante a ASPOR, que continuou da direção, o engenheiro Marco Val, da MSC, e também entrou para a direção um elemento da ICEP, o doutor Eiras, doutor Gonçalo Eiras, que vem dar um contributo muito importante exatamente para cimentar esta relação umbilical entre a parte portuária e a parte logística e industrial também. Todas estas alterações vieram dar uma outra dinâmica e temos vindo a colaborar muito ativamente no seio da direção para promover o desenvolvimento de Sines, tirando partido, enfim, do historial e das oportunidades que se abrem agora para expandir, sobretudo, a parte do negócio dos contentores, mas não só. Há outros projetos, como sabe, que estão a avançar, apesar de todas estas dificuldades que estamos a atravessar. Designadamente o Sinestec, o projeto do Sinestec, que provavelmente já terá ouvido falar, e também o investimento que está a ser preparado na área da petroquímica e sobretudo na área da petroquímica. Engenheiro, fazia todo o sentido a logística estar integrada na comunidade portuária, até porque tem sido um defensor justamente dessa área aqui, do desenvolvimento dessa área aqui em Sines, no Porto de Sines. Sem dúvida. Uma das tendências que nós vemos cada vez mais forte em termos das cadeias de abastecimento é eliminar intermediários, é tornar a cadeia de abastecimento cada vez mais eficiente. E isso implica, entre outras coisas, haver uma ligação particularmente eficiente entre o transporte marítimo, os portos e depois toda a ligação até ao cliente final, a ligação rodoviária ou ferroviária. E essa tendência ainda está a ir mais longe. Começa-se a verificar em muitos portos, sobretudo nos portos da Norte da Europa, curiosamente, a consolidação dos centros de distribuição junto aos portos, tornar os portos um elemento central em toda a cadeia logística. Porque isso elimina a repetição de movimentação da carga, portanto, ter os centros de distribuição, se pode fazer todo o trabalho de desconsolidação dos contentores, preparação dos estoques, etc., e depois distribuição da forma mais eficiente para o local de consumo final. Isto é uma tendência geral, porque realmente gera eficiências, e em que Sines tem condições, de facto, extremamente favoráveis para fazer, porque tem espaço, tem uma ligação ferroviária que entra diretamente no Terminal 21 e que entrará também no Terminal de Vasta Gama, e, portanto, à partida temos condições que são muito favoráveis para se tirar partido desta evolução em termos da filosofia, se quiser, das cadeias de abastecimento.
E essa evolução pode acontecer ainda este ano? Estamos a falar nos próximos anos? Quando é que serão dados passos significativos nessa área? Está a acontecer neste momento, como estou a dizer, como disse há pouco, há aqui assim uma aposta muito forte na parte dos contentores, na ampliação do Terminal 21, há um acordo com a PSA Sines para aumentar a capacidade substancialmente de 2,3 milhões a 4,1 milhões de teus, e isso está a acontecer agora. Além disso, há um concurso público que está em andamento para um segundo terminal, o Terminal de Vasta Gama. Portanto, estes projetos não serão viáveis em termos económicos e financeiros se não forem acompanhados também do aumento das cargas que podem utilizar Sines como uma porta de entrada e saída. Isso quer dizer, essencialmente, conseguir que as cadeias de abastecimento possam utilizar Sines como uma porta de entrada e de saída. Há os investimentos que já abordámos aqui, mas também há uma pandemia no mundo. De que forma é que, na sua perspectiva, na sua visão, isto pode ter uma influência no avanço destes investimentos, engenheiro? As crises são sempre grandes oportunidades. Obviamente que tem um aspecto extremamente difícil do ponto de vista pessoal, económico, etc., mas também obrigam a olhar bem para aquilo que eram as soluções já instituídas e que eram consideradas imutáveis e começar a olhar para oportunidades que resultam da consciencialização, entre outras coisas, por exemplo, que a logística tem tido um papel importantíssimo na forma de lidar com esta crise, como sabe, e uma das consequências desta crise foi chamar a atenção para a complexidade da logística, para a fragilidade da logística e, portanto, chamar a atenção exatamente para aquilo que disse há pouco, que é tornar a logística o mais simples, o mais linear, o mais eficiente possível, e aí vem reforçar o papel dos portos porque permite, de facto, simplificar as cadeias, trazendo o mais possível para um único local a consolidação da disposição das cargas e depois a sua gestão de toda a cadeia. Mas de alguma forma estes investimentos poderão estar em risco. Ontem mesmo conhecemos ou ouvimos por parte do Governo em relação ao hidrogênio verde colocar um travão aqui no projeto que estava em velocidade de cruzeiro, adiando para junho, para o próximo mês de junho. Isto também de alguma forma, esta pandemia de Covid-19 pode ser um travão para os investimentos que estão previstos aqui para o Porto? Eu diria que não, pelo contrário. O projeto de hidrogênio verde é um projeto muito especial. É um projeto muito mais complicado. O que estamos a falar em termos do investimento nos terminais de contentores, na parte da logística e também nos outros projetos que estão a ser desenvolvidos na área da petroquímica e também na área da tecnologia, são projetos bastante avançados, definidos, com viabilidade já assegurada, e que, pelo contrário, exigem quase uma aceleração do investimento, porque é consenso geral que uma forma obrigatória para se retornar ou para se recuperar a economia é exatamente investir em infraestruturas, investir em projetos que possam eles próprios criar postos de trabalho e que depois possam criar vantagens económicas. Portanto, eu acho que a crise nesse aspecto vem até dar alguma visibilidade aos projetos que estão em andamento. Um projeto que é importante, como sabe, para o desenvolvimento de Porto Sintes, um projeto complementar, é o das ligações ferroviárias e rodoviárias, mas sobretudo ferroviárias. E este governo já mais que uma vez tem vindo a assinalar o facto que esses investimentos não vão ser desacelerados, pelo contrário, vão ser mantidos e, se possível, acelerados. Portanto, eu não vejo esta crise nesse momento a ter uma influência negativa, pelo contrário. Deixa eu desligar aqui. Não falámos ainda sobre a visita do braço direito de Donald Trump também ao Porto. Como é que viu este manifesto interesse dos americanos? É um sinal que, de facto, Sines hoje em dia já está no radar de decisores a nível mundial. E os Estados Unidos percebem também que Sines tem uma posição estratégica muitíssimo importante, e geoestratégica, se quiser. Não escondem o facto que estão preocupados com a
com a expansão dos interesses chineses ao longo da chamada Roda da Seda, portanto, tem feito investimentos importantes no Mediterrâneo, tem um investimento muito grande em Pireus, no Porto de Pireus, mas também em Espanha, em Valência e no Parque Logístico de Saragossa, em Plaza. E, portanto, Sines é logicamente um ponto apetecível para se instalar um projeto logístico e marítimo. E os Estados Unidos estão a olhar para isso com alguma preocupação por um lado, mas por outro lado também para perceber que há uma oportunidade grande e mesmo ao nível do governo, que é importante, o governo trouxe algumas empresas comerciais para chamar a atenção que isto é uma oportunidade que tem que ser vista com o máximo cuidado, porque para além de pura e simplesmente um investimento, tem também um aspecto estratégico importante que ultrapassa apenas o funcionamento das empresas que aqui se instalarem, não é? A comunidade portuária debateu esta questão da crise provocada pela pandemia. Como é que reagiu a este instalar de pandemia no mundo? Tem havido uma grande troca de impressões e também de medidas tomadas pelos vários associados. Portanto, nesse aspecto, o que a comunidade tem feito é permitir a comunicação entre os seus associados, trocar informações sobre aquilo que tem sido a experiência de cada um. E aqui é de assinalar aquilo que a PSA Sines tem feito, que tem sido publicitado. Se calhar já viu o vídeo que eles fizeram numa manifestação no terminal, muito interessante. Estamos a falar de um vídeo dos trabalhadores da PSA que estão a aplaudir os funcionários médicos, não é? E também medidas têm sido tomadas pela PSA para tornar mais fácil aos trabalhadores combater as dificuldades que são acrescidas em termos económicos e financeiros, não é? E, portanto, o que a comunidade tem feito, no fundo, é partilhar informação, receber e transmitir informação que seja de interesse geral para todos os associados. O ano de 2020 é, no seu entender, um ano já perdido para a maior parte da economia portuguesa, ou não? Ou há possibilidade de recuperação? Não, recuperação terá que haver, não tenho dúvida. Haverá certamente crescimento, pelo menos é isso que os dados indicam. Agora, sim, de certa maneira, como o país está a atravessar aquilo que eu chamaria uma dores de crescimento. É como os jovens que estão a atravessar uma idade em que crescer muito rapidamente e estão-se a preparar para uma idade adulta. Pelo menos na parte dos contentores é isso um pouco que está a acontecer, uma crise de crescimento. Tivemos algumas dificuldades em termos do relacionamento com o sindicato, que foram ultrapassados felizmente, e para isso estamos agora a preparar-nos para um crescimento sustentado e que eu tenho a certeza que será um crescimento a médio e longo prazo. Portanto, o que acontecer em 2020 é uma fase transitória, não põe muita importância nos números finais que vierem a ser registados este ano, mas estamos claramente em condições e a apostar num crescimento logo que as condições relacionadas com este problema de saúde sejam ultrapassadas. Mas, entretanto, como sabe, os terminais continuam a funcionar. O que tem havido é do lado do suporte administrativo, chamado back-office, tem havido alguns cuidados para não ter o pessoal todo junto ao mesmo tempo, tem havido um sistema de turnos, se quiser, mas que não tem impedido o funcionamento em pleno dos terminais. Isso é uma experiência extremamente positiva, devo dizer. Vamos aprender todos depois disto. Sem dúvida. A comunidade foi eleita, ou os novos membros foram eleitos por um triênio. Exatamente. Portanto, 2020 a 2022. Quais são os objetivos neste mandato? Os objetivos são muito simples, é continuar na rota que já vinha de trás, mas sobretudo apostar naquilo que dissemos há pouco, que é o desenvolvimento integrado do Porto e da zona industrial logística de Sines, sobretudo na zona logística de Sines. Vender Sines não como um projeto fracionado, mas como um projeto integrado. E aí é de assinalar a forma como a direção da comunidade portuária tem estado a trabalhar muito perto com a APS, com a administração da APS,
com a administração da ICEP Global Parks, o Câmara Municipal de Sines. Portanto, tudo o que estamos a fazer está a ser feito de uma forma conjugada e coordenada, e isso irá ter com certeza frutos à medida que vamos avançando no tempo. Engenheiro Jorge de Almeida, muito obrigada por esta entrevista, falar um pouco sobre a atividade da Comunidade Portuária e Logística de Sines.